Bom dia, mesmo que de noite, porque o meu dia tem 24 horas. E essa é a única frase planejada que eu tenho para esse podcast. O que significa que daqui pra frente pode dar muito errado. Não que não desse errado também se eu não planejasse cada palavra que eu fosse falar, mas pode dar mais errado. Eu já queria pedir desculpa pela voz desanimada, mas viver não é um processo fácil. E eu não sou um bom ator, então é um pouco difícil não deixar isso transparecer na minha voz. E o porquê desse podcast? Não sei. Eu não sei porquê. É mais um projeto filho de quarentena. Eu tô entediado. Eu tô procrastinando minhas obrigações. E eu tenho muitos problemas. Então, meio que nasce disso o podcast. Principalmente da quarentena. E dos meus problemas. Inclusive, sobre os meus problemas, eu acho que daria um episódio inteiro sobre isso. De horas e horas. Se eu conseguir me soltar mais. Porque, adiantando já uma palhinha do episódio sobre os meus problemas, eu tenho imensa dificuldade em falar sozinho. Eu tenho imensa dificuldade falando agora. E o planejamento para esse podcast seria de talvez 15 minutos, 20 minutos. Eu pensei, eu gravo 20 minutos falando sem parar, edito para cortar os silêncios, para parecer que eu sou inteligente, e daria um podcast de 15 minutos de monólogo. É mais ou menos o que eu vejo por aí. Só que é difícil arrumar conteúdo para falar por 20 minutos. A gente fala muitas palavras por minuto. E nenhuma delas é aproveitável no meu caso. Então, é realmente uma dificuldade muito grande que eu pretendo trabalhá-la. Então, de onde saiu a ideia? Bom, eu diria que tô copiando a Laurinha. Com certeza eu tô copiando a Laurinha. Eu gostava muito do podcast dela, quando ela fazia, eu respondendo em voz alta. E ela parou. E eu queria mais, e eu queria fazer. E eu achei legal, eu achava engraçado. Só que ao contrário dela, eu não faço filosofia, eu não tenho conteúdo. Mas isso não me impede de fazer. A gente tá na internet, eu posso falar o que eu quiser. Mas, pensando um pouco sobre essa referência, e com certeza o podcast vai ser uma cópia do dela. Isso eu não tenho como negar. Mas, em minha defesa, existe algo muito mais antigo que já fazia isso. Que eu me lembrei quando eu tava montando a pauta das referências. Porque eu não tenho nada planejado, mas eu tenho vários tópicos aqui que eu achei que demoraria 5 minutos em cada um e eu passo em 30 segundos. Mas o que é mais antigo e que se aproxima muito dos podcasts como a gente entende hoje é a rádio AM que minha avó ouvia. Ela ouvia, era alguma coisa com Lopes? Eu não sei. Seria uma ironia se fosse alguma coisa com Lopes. Mas era exatamente isso. Era um radialista que contava histórias, muitas delas mandadas por carta pelos ouvintes, e ele falava com os ouvintes. Ele falava com a minha avó. E ele ajudava as pessoas. As pessoas mandavam cartas contando suas histórias tristes, pedindo ajuda, e ele usava de sua influência para conseguir essas ajudas de vez em quando, sem humilhar o pobre. Então, eu lembro que escutava a minha avó na cozinha, cozinhando, lavando louça, e ouvindo essa pessoa, radialista, da voz muito bonita, contando histórias e mistérios e casos criminais. Quer dizer, eu acho, pela minha memória de criança. Mas é uma outra referência que eu tenho. A rádio, por incrível que pareça, eu ouvi rádio. Eu ouvia muita rádio. Não só rádio AM. Mais tarde eu ouvia a rádio FM também. E na rádio FM eu ouvia o Bebe, da Metropolitana, que passava trotes. E também falava com os ouvintes. E também contava histórias. E tocava músicas da moda. Tá, mas eu me desviei um pouco do assunto. Então, essas são minhas referências. E, bom, sobre os propósitos. Eu acho que vai ter também um episódio inteiro sobre os propósitos. Eu consegui arrumar conteúdo para tudo isso. Mas alguns deles são trabalhar minhas dificuldades. De falar sozinho, por exemplo. Ou de fazer amigos. Ou de gostar de mim mesmo. Não sei como isso pode ser trabalhado falando sozinho num quarto sozinho, no calor. Mas eu espero que possa. Outras coisas também que eu pretendo é ficar rico. E famoso. Menos rico, mais famoso. Eu não ligo pra riqueza, na verdade. Também planejei um episódio inteiro sobre a minha relação com o dinheiro. Ela é muito curiosa. E outra em relação à fama. Essa nem tão curiosa assim. Mas essas são as coisas que eu pretendo. Tem mais uma. Eu quero arrumar amigos. Eu preciso de amigos. Eu não tenho amigos. Eu preciso de mais amigos. Na verdade, eu tenho alguns amigos. Eu tô sendo injusto. Mas eles são de um contexto muito específico que me faz tão bem quanto mal. E eu quero fugir desse contexto. Eu quero arrumar amigos em outros contextos. E eu sou velho e não tenho mais paciência
para muitas formas de arrumar amigos, elas ficaram escassas. Eu tô buscando a pior possível. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Mas seja meu amigo. Então, nesse podcast eu vou querer, igual da Laurinha, se você já ouviu o respondendo em voz alta, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Com menos carisma, menos simpatia e menos conteúdo filosófico. Então eu quero perguntas. Seja o primeiro a falar comigo. Me mande perguntas. O e-mail é julio, do fluxo mental, tudo junto, @gmail.com. O e-mail também vai estar na descrição do episódio. E mande perguntas cotidianas, filosóficas. Eu juro que eu vou usar única e exclusivamente o meu bom senso para responder. Não tem conteúdo, não tem grandes reflexões, não tem grandes sacadas, não tem grandes piadas. É só eu falando. Porque isso é triste, não deveria ser assim. Mas esse podcast é mais sobre mim do que sobre as perguntas e as respostas. Então, mande perguntas cotidianas, ou com um fundo reflexivo, ou um fundo filosófico, quem sabe. Eu vou tentar responder se eu souber. Se eu não souber, eu vou tentar responder mesmo assim, e vou falhar miseravelmente. Mas seja o primeiro a falar comigo. Eu acho que no próximo episódio teremos uma pergunta, mas é uma pergunta que eu pedi pra minha querida esposa me mandar, então ela não conta. Você ainda pode ser o primeiro a falar comigo. Então, eu acho que é isso. Eu não sei por quanto tempo eu falei, eu não sei quanto tempo isso vai dar, eu não sei quanto trabalho isso vai dar pra editar, eu não sei se isso vai continuar, eu não sei se está publicado. Se você tá ouvindo isso, saiba que são muitas vitórias. Porque eu demorei tanto pra romper o meu bloqueio de falar sozinho nos testes, e isso chega a ser ridículo. Eu tenho bloqueio em falar sozinho, eu não sei falar sozinho, eu não consigo falar sozinho, e eu sinto que muitos dos meus problemas seriam resolvidos se eu conseguisse falar sozinho. Então, se você está escutando isso, são muitas vitórias. Saiba que eu venci várias vezes. Venci o meu bloqueio de falar sozinho, venci a duração do programa, porque por mim duraria 30 segundos, porque eu não tenho conteúdo para falar sobre isso. Eu venci a edição, porque eu só vou publicar se eu conseguir editar, e eu não sei editar. E eu venci porque ficou ouvível, e eu não vomitei demais ouvindo a minha própria voz, falando bosta e com vergonha ali. Então se ficou minimamente razoável, isso já contabiliza quantas? Eu perdi a conta. 5, 6 vitórias. Então, parabéns pra mim. Me mande um e-mail.